Julgados e comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Sâmia Bonavides e se trata de um episódio em que este podcast comemora 4 anos no ar, com a 100ª publicação. Quero registrar cumprimentos e agradecimento ao Gabriel, ao Eduardo Cambi, este último que não está conosco agora, mas que conduziu a maior parte destes 100 episódios, porque é um trabalho que exige dedicação, carinho e persistência em ofertar conteúdo de qualidade, sempre em sintonia com o que melhor se faz no campo teórico e prático, que influencia a jurisprudência e as atividades jurídicas e ministeriais no país. Para comemorar a data, estamos lançando uma nova identidade visual com uma pegada mais moderna e atual. E vamos, então, para o episódio de hoje. Esperamos que venham outros 100 episódios, sempre contando com você, nosso fiel público, que contribui para que continuemos estimulados em novas produções. Neste episódio de hoje, também com muita alegria e nesse clima comemorativo, eu agradeço a presença da Rita Tourim, que é promotora de justiça do Ministério Público da Bahia e que vai falar sobre o tema do rol taxativo de condutas ímprobas por infração aos princípios e as alterações, que aconteceram no artigo 11, em virtude da Lei 4.230 de 2021. Então, é a Rita Tourim que vai estar com a gente aqui hoje, com muita alegria. Com as radicais alterações na estrutura original da LIA, a Lei de Improbidade, a Lei 8.429 de 92, quase nenhum aspecto ficou como era antes, Então, não foi mantido, havendo profundas alterações no âmbito processual e também de outras de índole material. Um desses pontos polêmicos é a taxatividade das hipóteses ímprobas por infração de princípios do artigo 11, quando o legislador apenas suprimiu a expressão notadamente do texto original, inserindo em seu lugar o trecho caracterizada por uma das seguintes condutas. Desse modo, enquanto a previsão legal anterior resultava num rol de atos exemplificativos, a reforma reverteu isso e travou como ato ímprobo por quebra dos princípios administrativos apenas as condutas dos incisos do artigo 11, sendo considerada por muitos uma medida para trazer maior clareza e segurança jurídica, mas para outros tornou-se fonte de críticas e de preocupações, como as que remetem à questão da impunidade de agentes públicos por desguarnecer a proteção ao erário público e à sociedade em razão da maior dificuldade em se buscar responsabilização. Mas também outros dizem, o direito é algo dinâmico e adaptável às mudanças da sociedade. E uma rigidez nesse rol vai, talvez, impedir que novas formas de improbidade administrativa venham a ser eficazmente reprovadas. Desta forma, é possível dizer, então, que as alterações, é uma questão que se coloca, ferem o sistema do combate à corrupção, ferem a Constituição Federal? Quais os impactos já percebidos com essas implementações para o ius puniendi administrativo? Há saídas processuais ou extrajudiciais para a atuação do Ministério Público? Quais elementos ainda geram insegurança jurídica e carecem de interpretação jurisprudencial? Essas e outras perguntas serão abordadas neste episódio. Rita, seja muito bem-vinda. Oi, boa tarde a todos, todas. Doutora Sâmia, Gabriel, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje.
para tratar de um assunto, né, que muito nos atormenta, muito nos inquieta, que foi a alteração da Lei 8.429, através da Lei 14.230 de 2021. Inicialmente, eu quero me apresentar para vocês. Meu nome é Rita Torinho, eu sou promotora de justiça do Estado da Bahia, trabalho na área de defesa do patrimônio público, né, já há muitos e muitos anos. Eu sou também professora da Universidade Federal da Bahia, sou professora adjunta de Direito Administrativo da Universidade Federal da Bahia. Eu tenho já alguns livros publicados com relação à improbidade administrativa, o controle principiológico da discricionariedade através da Lei de Improbidade Administrativa, que foi, inclusive, meu trabalho de mestrado, foi publicado. Eu tenho também 2 livros publicados sobre concurso público. Além disso, tenho diversos artigos sobre diversas áreas também do direito administrativo. Minha tese, meu trabalho de mestrado foi na área de improbidade administrativa e, recentemente, eu estou terminando meu trabalho de doutorado. Estou fazendo agora, na próxima semana, minha banca de qualificação e, assim, não gostaria, estar até dizendo que eu não ia me inscrever mais sobre a questão de improbidade administrativa, mas acabei escrevendo. Estou falando sobre acordos de não percepção civil, né, que é essa possibilidade de negócio jurídico no âmbito da improbidade, que é muito interessante, e que, a princípio, parece uma coisa muito simples, mas efetivamente não é. Então, assim, o que eu teria para falar de mim inicialmente seria isso, né? Minha dedicação no Ministério Público, desde o ano 2002 eu trabalho especificamente na defesa do patrimônio público, e eu posso dizer que eu sou uma das pessoas que acompanhou, né, digamos assim, o amadurecimento da lei da improbidade administrativa, até sua efetiva mudança através da 14.230, que efetivamente era necessário, né? Ela já é uma lei balzaquiana, então ela realmente já estava precisando, sim, de algumas alterações. Podemos concordar com algumas, com outras não, mas, enfim, é uma lei que está posta e temos que trabalhar com o que existe hoje, e é isso que nós estamos fazendo. Obrigada, viu, Rita? Como os que estão nos acompanhando podem ver, nós estamos muito bem servidas e servidos com essa convidada hoje, que domina o assunto. Ela é muito simpática, já esteve com a gente aqui na escola, acho que, se não me engano, no MP Debate, né? É isso aí. E a Rita é ela que pode nos ajudar aí, né, a compreender essa temática de uma forma muito explicativa. Ela tem excelência, né, na formação nos assuntos que serão tratados aqui hoje. Obrigada mais uma vez, viu, Rita? Eu que agradeço. É um grande prazer. Com a redação, então, dada pela Lei 14.230 de 2021, o artigo 11 da Lei de Improbidade, que tem a tipificação dos atos de improbidade referentes aos princípios da administração pública, passou a prever no caput que constitui ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas, seguindo-se o rol das condutas violadoras, não mais exemplificativas, nós já ressaltamos muito isso, e sim taxativas. Essa modificação representa o que, Rita, para o microsistema de combate à corrupção? É possível pensar que a redação anterior provocou situações de desequilíbrio? A mudança é suficiente para fazer frente aos desafios relativos a salvaguardar a probidade administrativa? Bom, é importante dizer que, certamente, um dos pontos positivos da Lei 8.429, quando ela veio em 1992, foi trazer a previsão da improbidade por violação de princípios, sempre salientando que sempre exigiu o elemento subjetivo dolo para a caracterização da improbidade por violação de princípios. E qual o significado de tudo isso? Vejam vocês que a Constituição de 88, ela constitucionalizou princípios administrativos
no caput do artigo 37, né, falando lá que a administração direta e indireta dos poderes, de todos os poderes do Estado, tinha que obedecer ao princípio da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas vejam só, nós não tínhamos até então um diploma legal que dissesse assim, olha, se violar princípios constitui um ilícito. E veja bem, os princípios, eles são normas. Do mesmo jeito que nós temos as regras, os princípios têm uma normatividade. Ele não é um conselho, ele é um dever ser. Veja, então, vendo o que Voyergue dizia com relação à imagem da justiça. Voyergue diz assim, olha, a justiça, ela carrega em uma das mãos uma espada e na outra a balança. A espada, sem a balança, é a força bruta. Porém, a balança sem a espada seria a fraqueza do direito. Então, assim, quando você vem a lei de improbidade e diz, olha, você violou princípios administrativos, você vai responder por improbidade administrativa, isso tem um peso muito grande na conduta dos administradores públicos, na conduta dos gestores públicos. Eu me recordo muito bem que quando nós começamos a trabalhar com a violação de princípios na lei de improbidade, um certa feita, um procurador falou para mim, falou, poxa, mas vocês vão acionar por violação de princípios? Não teve nenhum enriquecimento ilícito, não teve nenhum dano ao erário. Veja, não se compreendia muito bem, dizendo, veja só, os princípios, eles não são recomendações, eles têm uma normatividade que tem que ser observada e, quando violada de forma dolosa, tem que ter, sim, uma responsabilização, obviamente, observando-se o princípio da proporcionalidade. Por outro lado, também, nós não podemos negar que os princípios, eles são conceitos jurídicos indeterminados. Vejam só, eles têm uma amplitude conceitual, eles não ditam comportamento, eles ditam finalidades. Você tem que atuar de forma moral, de forma eficiente, de forma impessoal. Eu não estou dizendo qual é a conduta proibida, eu estou dizendo qual a finalidade que você tem que atuar, né? Como é que você deve atuar na sua conduta. E isso, sim, gerou um certo cenário de insegurança jurídica no âmbito dos agentes públicos, que, sinceramente, é inegável. Porém, esse cenário ele foi certamente amenizado com a LINDB, né? Com a alteração da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, né, com a Lei 13.655, de 2018, que diversos dispositivos garantem uma aplicação de princípios de forma mais clara. Por exemplo, o artigo 20, quando diz que você não pode decidir nem julgar com base em valores jurídicos abstratos, não é verdade? E que eu tenho que observar as consequências. A teoria do consequencialismo no direito administrativo com a motivação, o próprio artigo 22, né, quando fala assim que você tem que observar na próprio sancionamento qual era a condição, né, a realidade com a qual estava deparado o gestor público antes de aplicar a sanção. Então, assim, nós tínhamos situações que já estavam equalizadas em 2018 com a LINDB. Porém, o legislador achou por bem transformar o artigo 11 de violação de princípios em uma norma que taxativa, né, não mais exemplificativa com o artigo 9º e 10º. Nós vamos sentir isso, certamente, com algumas coisas que ainda vamos discutir aqui hoje, mas, enfim, foi uma vontade legislativa e nós vamos aí aguardar quais serão as consequências e como nós vamos trabalhar com tudo isso. Inclusive, se observa que essa violação dos princípios no campo da improbidade, ela assumiu, né, por um tempo, uma importância grande que se vê no número de condenações, porque tem um levantamento de 2017 feito pelo Instituto Não Aceito Corrupção, em banco de dados do CNJ, que é o maior número de condenações por improbidade, 46%, justamente por violação ao artigo 11 da Lei 8.429 de 92. É justamente por causa dessa amplitude, né, que você falou que tem
comentou, e nós sabemos que tem, quando você trata da violação a um princípio. Diante disso, como as alterações promovidas na redação do artigo 11 podem, então, impactar na efetiva responsabilização de agentes públicos por improbidade? E como se pode trabalhar o princípio da moralidade a partir de um rol taxativo? E quais saídas você vislumbra para que o agente ministerial possa transitar bem, né, diante deste rol taxativo? Bom, você trata de um ponto assim que é bem interessante, que seria a maioria das ações de improbidade, né, as condenações por improbidade por violação de princípios. Isso, na verdade, é uma situação até natural pela própria forma que foi adotada na Lei 8.429. Vejam que a lei, né, e como ela foi aplicada, ela permitiu o que nós chamamos de pedidos sucessivos. Então, se um ato de improbidade a um só tempo constituía enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e violação de princípios, na demanda, né, nas ações propostas, se fazia referência a esses três tipos de atos de improbidade e se pedia, ao final, a condenação sucessiva. Vou dar um exemplo para vocês. Alguém que recebe determinado valor, uma propina, para um fiscal de contrato receber uma propina para não fiscalizar ou deixar passar alguma coisa na sua fiscalização, gerando prejuízo ao erário. É uma situação que, a um só tempo, eu tenho os três tipos de ato de improbidade. Eu tenho tanto o enriquecimento ilícito, porque o fiscal recebeu uma quantia, né, indevida, né, em razão da sua função. Eu tenho um prejuízo ao erário, porque ele tinha que realizar algumas medições e deixou de realizar, e ela foi computada para a administração pública, gerando prejuízo. E tem, obviamente, um prejuízo ao erário. Ao se propor essa ação, se fazia menção aos três tipos de improbidade. O juiz, no momento da condenação, se entendesse que não estava provado o enriquecimento ilícito, poderia condenar por prejuízo ao erário, e se porventura não se convencesse nem do enriquecimento ilícito, nem do prejuízo ao erário, restava, então, a condenação por violação de princípios. E veja só, até o próprio trabalho do Ministério Público, nesse viés da Lei 8.429, acabou sendo um trabalho, às vezes, de não muito fôlego, digamos assim, né? Ou seja, quando nós já tínhamos provado, por exemplo, um prejuízo ao erário, uma forte violação de princípios, nós já tínhamos alguns elementos que levariam a uma condenação. Então, todo esse processo levou a esse cenário de que a maioria das condenações decorre de improbidade por violação de princípios, né? Agora, veja só, esse cenário ele não vai se conservar agora com a Lei 14.230. Por quê? Porque, apesar de nossa interpretação no sentido de que caberá ao Ministério Público ingressar com ação, claro que fazendo menção ao fato, individualizando os fatos, a atribuição, né, a conduta de cada agente e estabelecendo quais os dispositivos violados, no nosso sentir, pela leitura do artigo 17, parágrafo 6º, vai ser possível ao Ministério Público, ainda na sua exposição, dizer que aquele ato de improbidade, aquela conduta ilícita, melhor dizendo, ela se enquadra aos três tipos da Lei 8.429. Porém, segundo clara redação do parágrafo 10c do artigo 17, o juiz, ao receber a réplica, no caso do Ministério Público, ou a lei não fala disso, mas da pessoa jurídica lesada, que também tem atribuição para a propositura da ação com o entendimento do STF, ele vai ter que definir qual é a tipificação que vai ser, então, aplicada daquele momento em diante, né? E ele não vai poder mais trocar. Essa tipificação vai levar ou à condenação, ou se ele entender que não ocorreu aquele ato de improbidade na forma da tipificação escolhida, vai ser improcedente a ação, certo? Então, esse é o procedimento, porque nós tínhamos até então tantas ações, tantas condenações por improbidade, por violação de princípios. No que se fala das barreiras, né, que nós vamos ter agora com a retirada da taxatividade, porque, vejam só, não sei se vocês concordam comigo, mas a partir do momento em que houve a alteração do artigo 11, eu não tenho mais uma improbidade por violação de princípios. Na verdade, eu tenho condutas ali estabelecidas taxativamente que, se forem violadas, verificadas, vai levar à condenação. Mas não é bem uma improbidade mais por violação de princípios na concepção original da Lei 8.429.
Ora, o que é que vai acontecer? O que é que nós podemos aguardar de melhoria com relação a isso? Existe hoje, né, no STF, a tramitação de uma ADI, que tem um número de 7236, né, e que pede, inclusive, que haja o reconhecimento da inconstitucionalidade da retirada do inciso 1º e do inciso 2º do artigo 11. O inciso 1º falava do desvio de finalidade na atuação do agente público. E o segundo é deixar de cumprir o dever de ofício. Fala na questão da violação do princípio da proibição de retrocesso, né? O princípio da proporcionalidade. Então, a ação de inconstitucionalidade proposta pela CONAMP, que traz essas alegações aí, se porventura reconhecida a inconstitucionalidade da retirada desses dois dispositivos, já vai certamente gerar um cenário melhor, digamos assim, no âmbito do controle principiológico dentro da administração pública. Pensem vocês numa situação que nós recebemos recentemente. É um secretário, certo, que persegue, não nem perseguir, não tomou nenhuma atitude efetivamente contra o agente público, mas em determinado momento essa pessoa era ligada ao sindicato e ela entra com pedido de conversão da licença em pecúnia, que poderia, pela lei desse município, ela preenche todos os requisitos formais, ou seja, esse secretário deferiu de todos os agentes públicos, menos o dessa pessoa. Fica colocando empecilhos e fica muito claro que seria uma perseguição, que ela faz menção, ela faz jus a esse benefício e ele simplesmente não foi concedido, ingressou no Ministério Público. Há uma clara violação de princípios, mas sim, como é que a gente vai aplicar se foi retirada essa desvio de finalidade? Então, é bom que se diga que nessa ADI 7236 não foi conferida a liminar com relação a esse dispositivo, mas há ainda esperança de que haja essa alteração, que, no nosso sentir, melhora bastante a situação. Eu não sei se vocês sabem, mas conversas de bastidores foram muito presentes, que a pretensão era que o artigo 11 ele fosse eliminado, certo? Que não existisse mais o artigo 11. Houve, inclusive, aí vários diálogos mantidos, inclusive com representação do Ministério Público, da CONAMP, e aí o que se conseguiu foi transformar esse artigo 11 em um artigo taxativo diverso do 9º e do 10º, né? Então, assim, foi o que nós obtivemos, e aí agora o que nós temos que tentar é trabalhar com esse dispositivo, o artigo 11 como está, e buscar, né, torcer para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da retirada do inciso 1º e inciso 2º do artigo 11, principalmente, na minha concepção, do inciso 1º, que já faria, assim, uma grande diferença. Na verdade, e você já salientou, nós tínhamos, inclusive, inovações legislativas, né? A lei de introdução às normas do direito brasileiro, ela já tinha trazido limites à interpretação do artigo 11 da lei de improbidade, né? Prevendo a possibilidade do julgador considerar as circunstâncias de ordem prática que turbem a aplicação dos comandos normativos como causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade em razão da inexigibilidade de conduta diversa. Isso poderia amenizar, né, aquelas consequências que se falava, né, em relação ao artigo 11, que considerava ímprobas condutas de improbidade formal que não possuíam necessariamente elementos de improbidade material, né? Como a jurisprudência dos tribunais, então, Rita, tem lidado, os tribunais superiores, né, principalmente, tem lidado com essa questão? Nesse contexto, para a caracterização da improbidade por violação a princípios, a necessidade de se relacionar ao princípio violado ao caso concreto representa uma devida garantia de direitos para a pessoa que está sendo acusada, ou deturpação legislativa que impede a devida fiscalização do ato ímprobo? Veja só, se trata aí de uma coisa bem importante, que foi a chamada improbidade
formal, né? No caso do artigo 11. O artigo 11, por trazer conceitos jurídicos indeterminados com os princípios, ele acabou tendo uma aplicação demasiada, de certa forma, como você bem coloca, muito mais considerado questões formais, né? E não ingressando mesmo na questão subjetiva, inclusive com análise do dolo. Gente, eu me lembro muito bem que, no início, quando se começou a trabalhar com improbidade, é o que eu digo, eu posso falar porque eu sou de uma outra época. Então, o que é que nós tínhamos? Veja só, o inquérito civil ele é inquisitorial. Se ele é inquisitorial, então nós recebe a violação de princípio, então nós vamos acionar. E é fato que, muitas vezes, o acionado só tomava conhecimento que estava respondendo uma ação de probidade quando eram citadas já na ação. Então, assim, fora isso, nós tínhamos a própria, que se fala aí mesmo da decisão dos tribunais superiores, é interessante, que eu me lembro bem o seguinte, você tinha divergências com relação a situações que caracterizariam ou não improbidade por violação de princípios. Vou dar um exemplo para vocês. A não aplicação do teto constitucional na educação é improbidade ou não é? Se vocês forem na jurisprudência, vocês vão ver que tem decisões dizendo que sim, que é improbidade, e outras dizendo que não é improbidade. Então, se criou um cenário, realmente, de uma certa insegurança jurídica quando se fala para os agentes públicos, isso é uma verdade. E veja bem, nós, enquanto Ministério Público, eu sempre digo, nós temos que reconhecer certos erros. Para que nós tenhamos um crescimento, para que a instituição consiga crescer, é necessário que erros sejam reconhecidos e sejam corrigidos. Nós não podemos estar justificando erros. Claro que nós reconhecemos, e todos aqui que estamos assistindo também sabem, que alguns excessos foram sim cometidos no passado, principalmente com relação à improbidade por violação de princípios. Concordo também quando se diz que a LINDB, né, quando traz aí o artigo 20, com a teoria do consequencialismo, o próprio artigo 22, que fala assim, que você tem que ver a realidade de fato, isso já trouxe uma certa segurança para os gestores públicos, sim. Eu vou dar um exemplo para vocês terem uma ideia. Pensem vocês em duas situações. Nós tínhamos aqui na Bahia, eu digo assim aqui, a gente fala assim, pensem no absurdo, a Bahia tem precedente, né? A Otávio Mangabeira dizia isso, e isso é verdade. Nós tínhamos aqui um gestor, um prefeito municipal, que todo sábado, isso eu estou falando de coisa de uns 10 anos atrás, todo sábado, 8 horas da noite, no horário nobre, antes da novela do horário nobre, ele ia para a televisão, tinha aquela propaganda do município, o município tal fez isso, fez aquilo, e aí ele ia no final e falava, isso é o que nós fizemos, sábado que vem tem mais, e no outro sábado isso ia se repetindo, mas durante muito tempo. Veja, essa é uma situação que é uma típica violação de princípio, inclusive em uma das hipóteses que persiste na lei atual, né, com esses casos agora do artigo 11, que é você veicular a imagem de gestor público, né, que viola, inclusive, a própria Constituição Federal, vai de encontro até a própria norma constitucional com relação a essa situação. Veja, essa é uma situação. Agora, vejam só, teve um evento em um certo município que o prefeito contratou um show para fazer, show de São João, né? Vocês sabem que no Nordeste, São João é uma festa muito popular. E aí a cantora estava cantando, falou, prefeito, vem aqui que eu quero dançar com o senhor. Aí o prefeito sobe, dança com ele. Também respondeu com ação de improbidade. Ou seja, vejam que são duas situações com o mesmo dispositivo. E aí nós perguntamos, essa segunda situação também, ele estava assim, mas seria um caso de uma ação de improbidade, certo? Então, são essas distorções que eventualmente aconteciam. Por exemplo, nós tínhamos situações que os gestores chegavam e falavam, doutora, nós assinamos mesmo essa situação, mas eu assino 300 documentos por dia. Então, assim, é muito difícil você ter esse controle. E aí, nós percebemos que, em algumas situações, o próprio Ministério Público, muitas vezes, nós, e vamos fazer a meia-culpa de novo, não tínhamos apurado de forma muito clara a questão do dolo, da forma como estabelecida mesmo para o artigo 11. Então, algumas distorções, efetivamente, foram praticadas. Agora, veja só, houve aí uma certa... traz uma certa segurança agora essa alteração para os gestores, veja só, até traz,
A nossa crítica, eu acho que vocês concordam comigo, é talvez menos com relação à taxatividade do artigo 11, mas certamente mais com as hipóteses escolhidas nessa taxatividade. Então, acho que a discussão paira também por aí. E agora, na atual redação da Lei de Improbidade, nas disposições gerais, o parágrafo 1º do artigo 1º diz que são considerados atos de improbidade as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9º, 10 e 11 desta lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais. Acrescentando ainda no parágrafo 2º que considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10 e 11 desta lei, não bastando a voluntariedade do agente. Dado este panorama, como fica a apreciação do dolo no caso dessas normativas? Que outros instrumentos processuais dispomos para buscar a responsabilização de agentes públicos que atuem, por exemplo, em eventual erro grosseiro, imperícia, negligência? Existe ainda espaço e abertura, Rita, para a negociação de acordos de não persecução civil? Você trata de um tema aí que é bem interessante, que a gente precisa compreender, né? Compreender o cenário político quando surge a Lei 8.429 e o cenário político da 14.230. Isso é importante? Porque as alterações, tanto a lei inicial, a 8.429, quanto as alterações, todas as duas são frutos de uma vontade política, da vontade do Poder Legislativo. Então, vejam vocês que quando surge a improbidade, lá na Lei de Improbidade em 92, o conceito de improbidade ele é diferente do agora. Por quê? Naquela época, a improbidade era a conduta dolosa, né, no caso do artigo 9º e do artigo 11, mas nós tínhamos a possibilidade da improbidade culposa no artigo 10, ou seja, aquele distrato da coisa, aquele falta de compromisso com o trato da coisa pública, né? Então, isso também era tido como improbidade. Não era só aquele agente público desonesto, mas aquele agente público que não tinha nenhum compromisso no trato da coisa pública e gerava prejuízo ao erário. Então, essa era a improbidade com o surgimento da lei, diversa da opção legislativa agora, na 14.230, que a improbidade passa a ser associada à conduta desonesta. Agora, vamos lá voltar de novo àquela época quando surgiu a lei. Quando surge a lei, ela traz a modalidade dolosa e a culposa no artigo 10. Só que no artigo 10, qual era do prejuízo ao erário, essa culpa, qualquer culpa, levava à improbidade por prejuízo ao erário. Eu, em trabalho escrito, várias vezes me manifestei nesse sentido, dizendo, olha, a questão, se a culpa é leve, grave ou gravíssima, nós vamos discutir isso no caso da sanção a ser aplicada, observando-se o princípio da proporcionalidade. Falei isso, Emerson Garcia também, diversos outros autores trataram dessa forma. Até então, estava tudo no nosso sentido, até numa visão sancionatória, até num sentido bem proporcional. O que nós sentimos que houve um certo desequilíbrio aí foi quando os tribunais superiores começaram a entender que, na hipótese do artigo 10, inciso 8º, ocorreria o dano em res ipsa, ou seja, o dano presumido. Me reporto, à época, ao inciso 8º, que dizia assim: constitui ato de improbidade, né, por prejuízo ao erário na modalidade dolosa ou culposa, frustrar a licitude do processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente. E aí tinha um dano presumido. Isso aí gerou um certo caos, realmente, inclusive nas ações de improbidade. Por quê? Porque, vejam vocês o seguinte, a dispensa indevida, se fosse um caso que não era de dispensa e fosse feita dispensa até de forma culposa, independente do grau de culpa, isso já caracterizaria a improbidade por prejuízo erário. Por quê? Porque o dano era um dano presumido, o STJ já tinha consolidado isso,
e admitir a modalidade culposa sem nivelamento de culpa. Porque, vejam só, nós só tivemos mesmo, a partir de 2016, nós temos que ser justos, a partir de 2016, o STJ começa, como a professora Cínea fala, a estabelecer a exigência de uma culpa grave. Em 2016, nós já começamos, já se falava antes da culpa grave para gestores públicos, ordenadores de despesa. Em 2016, começa a se bater mesmo nessa tecla da culpa grave. E veio essa situação, consolida-se com a LINDB, né, com a alteração da LINDB no artigo 28, que fala que os agentes públicos responderão por suas decisões, né, por posicionamentos técnicos, com dolo ou erro grosseiro. Em 2019, o decreto 9.830 de 2019 estabelece efetivamente o que é esse erro grosseiro. Esse erro grosseiro é a culpa grave, é o erro inexcusável, é aquela situação que não se justifica você ter errado daquela forma. Vou dar um exemplo para clarear bem isso aí. Nós tínhamos uma situação de um gestor público, um secretário, que comprou umas máquinas de lavar, eu sempre falo desse caso, porque eu acho assim, ele bem exemplificativo. Umas máquinas de lavar para uma instituição e determinou a compra, foi feita. Quando chegou, essas máquinas não entravam no local, não davam no local, não se percebeu que ela não ia entrar naquele local que era destinado. E deixaram assim do lado de fora, era uma casa e ficou lá. E aí foi representado no Ministério Público dizendo o seguinte, olha, tá lá umas máquinas de lavar que foram adquiridas, máquinas industriais, gente. Estou falando de máquinas que na época era um valor de 400, 500 mil reais. E estão lá, estão tomando sol, tomando chuva, e o secretário não faz absolutamente nada. Aí começou a se oficiar ao secretário. Secretário, esclareça e tal. Não. Aí começaram, não, nós vamos resolver. Não, olha, nós vamos resolver, mas precisa do setor de obra para ver isso. Não, e não se fazia nenhum tipo de atitude com relação àquilo, ou seja, deixava a situação nesse status quo, ou seja, as máquinas ali tomando chuva, sol o dia inteiro. E isso, quando se foi ver, depois de quase um ano, que faz a reforma para as máquinas entrarem, e aí verificou-se ainda que não se adequava ao sistema elétrico e que elas estavam quebradas, ou seja, para reformar as máquinas, né, para levar ao conserto, gastaria-se mais do que se despendeu na compra das máquinas. Então, veja só, foi um caso típico de um erro grosseiro que ele cometeu, porque estava muito claro, né? Ninguém disse que ele tinha a intenção, ele estava lá justificando, dizia que estava falando, mas não se justificava a manutenção daquela situação. Gente, nós temos outras situações. Pense na compra de medicamentos. Quantas vezes a gente vê em municípios, compra-se medicamentos sem excesso, não utiliza-se o sistema de registro de preço, que é outra coisa que deveria se utilizar com mais frequência, não se utiliza, compra o medicamento, acolhe-se medicamentos próxima data de validade, né, extinguir dos medicamentos, e aí pronto, os medicamentos perdem validade, não são utilizados e são incinerados, ainda tem que ter o custo com a incineração. Veja aí quantos gastos são realizados com relação a esse chamado erro grosseiro. E vejam só, a lei de improbidade, ela, para mim, ela tinha digamos assim, uma eficácia, eficácia é o termo certo, uma eficácia, inclusive, social muito maior, com relação a essa questão do erro grosseiro mesmo. Porque o dolo, quem quer ser desonesto, é desonesto com qualquer diploma legal, certo? Independente da legislação que se trata, quem está disposto, tem vontade livre e consciente de praticar o ilícito, irá praticá-lo de qualquer sorte. Então, a retirada da modalidade culposa, no nosso sentido, sim, é de grave prejuízo. Eu acho que em pouco tempo nós sentiremos o reflexo disso aí, mesmo porque muitos doutrinadores falam assim, não, mas veja só, eles vão responder por outra seara. Eu gostaria de saber que vão responder por onde. Porque no caso de agente público que está sujeito ao Estatuto dos Servidores Públicos, até concordo. Mas, por exemplo, um secretário do município, ele vai responder como? Ah, mas tem ação de ressarcimento de danos. Sim, ação de ressarcimento de danos não é sanção, né? Não é sanção. No máximo que eu vejo é uma sanção, uma multa aplicada pelo Tribunal de Contas, que pode acontecer. O peculato culposo, mas o peculato culposo é um prejuízo quando tem uma vantagem para alguém. Eu não estou falando nisso, eu estou falando daquela questão do descaso total dos agentes públicos, descaso total. Um erro grosseiro e que leva a um prejuízo erário. Gente, para quem está na ponta, utilizando o serviço público, necessitando da administração pública, não interessa se ele não está tendo acesso àquele serviço por uma negligência ou por uma desonestidade. Então, claro que para nós, no sancionamento, sim,
mas para o usuário dos serviços, para quem necessita da administração pública, para todos nós, enquanto cidadãos, um erro grosseiro é tão grave quanto uma desonestidade no que diz respeito à finalidade administrativa. Mas vamos falar agora um pouco do dolo. Sei que me estendi um pouquinho, peço desculpas, mas eu não posso deixar de falar dessa alteração com relação ao dolo, que muito bem colocada, a lei fala mais de 10 vezes em dolo, virou um mantra. Agora tem que ser a conduta dolosa. Conduta dolosa é o quê? Você tem que saber que o resultado é isso e tem que ter a vontade de cometer aquele resultado. Ok, isso daí está bem colocado na parte geral e repetido várias vezes. Porém, nos chama a atenção o parágrafo 1º e o 2º do artigo 11, que isso eu não posso deixar de fazer menção. Veja só, o parágrafo 1º do artigo 11 diz assim, nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgado pelo Decreto 5.687 de 2006, somente haverá improbidade administrativa na aplicação deste artigo quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. E o parágrafo 2º diz assim, aplica-se o disposto no parágrafo 1º deste artigo a qualquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta lei e em leis especiais, e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei. Ou seja, constitui aqui o que muitos chamam, e se discute muito, é o chamado dolo específico, né? Ou seja, você praticar a conduta, é uma terminologia muito discutida, mas enfim, o que se quer dizer é o seguinte, você não é só praticar o ilícito, é você praticar com a finalidade de obter um proveito próprio ou alheio. Isso aí foi estabelecido em razão dessa Convenção das Nações Unidas, ou Convenção de Mérida, como é chamada, né? E que foi, então, acolhida pelo Brasil. Agora, vejam vocês que coisa interessante. Se vocês forem nas convenções das Nações Unidas referidas nesse decreto, você vai ver o seguinte, que quando ela fala que o artigo 11, né, violação de princípios, estaria de acordo, você veja, nos termos da Convenção das Nações Unidas, promulgado, somente haverá improbidade administrativa na aplicação desse artigo, veja só, somente haverá nesse artigo se tiver o dolo específico, entre aspas, de novo, né? O fim de obter proveito próprio à lei. Realmente, se você for para a Convenção de Mérida, o artigo 19 fala de abuso de funções. E você tem outro dispositivo, que é o artigo 15, 16 e 21, que fala de promessa de suborno, né? Promessa de suborno, aceitação, solicitação de suborno. Esses são os únicos dispositivos da Convenção que trata especificamente para a caracterização do ilícito da necessidade do fim de obter um benefício indevido para si ou para outro. Só para vocês terem ideia, vou ler só o artigo 19, que diz assim, cada Estado-parte considerará a possibilidade de adotar as medidas legislativas e de outras índoles que sejam necessárias para qualificar como delito, quando cometido intencionalmente, o abuso de funções ou do cargo, ou seja, a realização ou omissão de um ato em violação à lei por parte de um funcionário público no exercício de funções com o fito de obter um benefício indevido para si ou mesmo para outra pessoa ou entidade. Isso ele repete na Convenção, quando trata do artigo 15, 21 e 16, que tratam de suborno ou promessa de suborno. Porém, a Convenção faz menção expressa a enriquecimento ilícito e faz menção expressa também a malversação de recursos públicos. No enriquecimento ilícito, artigo 20, e no caso de malversação de recursos públicos, aí fala também de apropriação indevida, no artigo 17. E em nenhuma dessas duas hipóteses, refere-se à necessidade de se praticar o ilícito para obter vantagem para si ou para a terceira, ou seja, não faz menção ao que se chamou de dolo específico. E vejam vocês, eu vou só ler do enriquecimento ilícito, que diz assim, com sujeição à sua Constituição e aos princípios fundamentais de seu ordenamento jurídico, cada Estado-parte considerará a possibilidade de adotar as medidas legislativas e de outras índoles que sejam necessárias para qualificar como delitos, quando cometido intencionalmente, o enriquecimento ilícito, ou seja, o incremento significativo do patrimônio de um funcionário público relativos aos seus ingressos legítimos que não podem ser razoavelmente justificados por ele,
Quando ele fala também da malversação, gente, da mesma forma, em nenhum momento a convenção fala da necessidade de praticar o ato visando atender a um benefício próprio ou alheio, nenhuma vez. E nós podemos aqui afirmar que, pela teoria monista, que vem sendo aplicada, inclusive como prática internacional, a tendência é a aceitação da primazia da norma internacional sobre a interna, salvo se estiver em desacordo com a Constituição. Então, nesse sentido, não seria a hipótese, que é uma interrogação, de se questionar essa exigência aí dessa finalidade de obtenção de vantagem para si ou para outra nas improbidades por enriquecimento ilícito ou prejuízo erário. Aqui, o que eu estou fazendo, basicamente, é lançando esse questionamento, porque me parece que faltou ao legislador uma certa de lealdade normativa quando citou no artigo 1º e estendeu para o 2º a Convenção de Mérito. Excelente, Rita. Não sei se você quer comentar alguma coisa sobre o ANPC, sim, eu gostaria. Até porque tua pesquisa de doutorado agora, né, é um tema também palpitante, né, para a improbidade aí. É isso. Eu acho que esse tema como eu estava falando, parece um tema simples, mas efetivamente não é, né? E assim, com relação ao NPC, acho que sim, nós temos um ambiente propício, sim. Eu não estou sugerindo, estou afirmando a realização de NPCs. Para vocês terem uma ideia, nós fizemos aqui no estado da Bahia, nós tivemos à frente também de uma semana de conciliação na área de improbidade administrativa, no estado inteiro. E nós tivemos aí, como recuperação, quase 7 milhões de reais no caso de ressarcimento de danos nessa semana de conciliação. Então, há sim espaço para acordos de não persecução civil. Agora, veja só, vai depender de como o Ministério Público, e principalmente o Conselho Nacional do Ministério Público, se porte diante desse instrumento. Por exemplo, eu entendo que não é devido à exigência de confissão no acordo de não persecução civil. Só se for um acordo de colaboração, que pode ter, né, em comparação ao acordo de leniência, pode ter um ANPC de colaboração, que aí, até pela estrutura, pode se exigir a confissão. Agora, o de pura reprimenda, não tem sentido você exigir a confissão do ANPC, que não tem a menor utilidade. É diferente do ANPP, porque o ANPP, veja só, o acordo de não persecução penal, se ele não é cumprido, eu posso buscar a aplicação de sanções penais. Mas não é o caso do ANPC. Se eu firmo um ANPC e eu tenho já um acordo firmado com todas as cláusulas, se não há o cumprimento, eu posso executar esse acordo e para o cumprimento de sentença e obter tudo aquilo que foi determinado. Então, isso é uma situação que tem que ser revista. E outra coisa que eu tenho discutido muito, qual é o entendimento do ressarcimento integral dos danos? Porque se for o ressarcimento integral com juros e correção, em determinadas situações, não vai ser viável esse acordo, porque, veja só, pode ter situações, sim, em que fique claro que o acionado não tem condições, não tem suporte econômico para realizar o ressarcimento naquele monte que está constando das ações. Lembrando, gente, que muitas ações de improbidade e prejuízo erário que se reportam ao contrato, na hora do prejuízo, coloca o valor integral do contrato, quando muitas vezes muitas etapas foram efetivamente cumpridas, né? Muitas obrigações foram cumpridas. Então, essa questão do ressarcimento integral, ele tem que ser analisado na situação concreta. O integral para quê? É o integral ressarcimento do interesse público, certo? Que é o nosso entendimento. Por exemplo, posso ter uma situação em que nós temos dois acionados. Um quer firmar o acordo, o outro não. Ora, para eu firmar o acordo, esse acionado tem que ressarcir integralmente? No nosso sentido, não. Ele tem que ver qual é a medida de participação dele e vai ser dentro da medida de sua participação. Então, eu acho que é um tema que tem que ser enfrentado, tem que ser discutido, porque nós não podemos criar um modelo de acordo que não tenha nenhuma eficácia, que esteja ali, mas que seja completamente desvantajoso para o agente, para o acionado. Nós não podemos esquecer que o acordo de não persecução civil é um negócio jurídico que perpassa
por discussão de suas cláusulas. Então, eu entendo que o CNMP está finalizando a regulamentação de ANPC, e acho que tem que ter muito cuidado no que vai estabelecer para não inviabilizar a formalização desses ajustes, que muitas vezes apresenta-se, sim, vantajoso ao interesse público. E acho que, sim, ele vai continuar sendo efetivado, como agora, como eu falei para vocês, essa semana de conciliação não tem nem um mês, e nós estamos fazendo aí o cômputo, já chegamos a mais de 6 milhões de ressarcimento, né? de recuperação de valores. Então, acho que sim, que ele tem espaço. Agora, também entendo que vai depender de como nós vamos trabalhar com esse acordo. Perfeito. Os meios consensuais estão aí, há estímulo mesmo, e sob o ponto de vista preventivo, dependendo da forma como se constrói esse acordo, né, como são feitas as cláusulas, pode ter um impacto positivo. Acho muito interessante, sim, discutir isso e inclusive, ampliar essa discussão e o conhecimento dos colegas também, né, sobre a melhor forma de produzir esse acordo de não persecução civil. Eu quero até lembrar, doutora, que é o seguinte, lembre-se que também ele é um negócio jurídico processual. Então, quando a gente for firmar um ANPC, nós temos que lembrar que possivelmente nós poderemos pedir o cumprimento de sentença. E aí nós temos que estabelecer também cláusulas que facilitem esse cumprimento de sentença. Então, assim, são vários aspectos do acordo que eu acho que tem que ser verificado, mas eu acho que nós do Ministério Público trabalhamos muito numa época de consensualidade, uma atuação preventiva nossa tem que ser estimulada. Eu tenho estimulado os colegas aqui, eu tenho trabalhado junto à coordenação nossa aqui, né? E nós temos estimulado muito essa atuação preventiva do Ministério Público, isso é muito importante. Agora nós estamos aí com a nova lei de licitações surgindo, licitação de contrato. O que é que nós vamos fazer com essa lei? Qual é o papel do Ministério Público frente a essa norma? Isso é importante, são pensamentos que nós temos que ter e atuações que devem vir, no caso, em consequência. E também a atuação consensual, né? Tem determinadas situações que nós levamos para o judiciário e sabemos que o judiciário, muitas vezes, não tem nem expertise suficiente para ter um enfrentamento de temas tão amplos como questões estruturais que, vez ou outra, temos no Ministério Público. Você comentou também que, no que se refere às alterações sofridas lá pela lei de improbidade e no artigo 11, ao estabelecer esses tipos, esse rol taxativo, ele deixa de fora algumas condutas antes eram praticadas por agentes públicos e consideradas improbidade, né? E eram, porque elas eram abarcadas pelo inciso 1º, né, do artigo 11 da Lei 8.429. Hoje, por exemplo, não se caracteriza como improbidade o assédio moral ou sexual, a fraude processual, a advocacia administrativa, né? Também não tem mais guarida a solicitação de propina feita por agentes públicos. Já, por outro lado, a previsão expressa do nepotismo como ato de improbidade por violação a princípios disposto no parágrafo 5º do referido artigo parece ser um considerável avanço. Como é isso tudo que eu falei, você concorda com isso? E como é que você avalia essas alterações e quais são as possibilidades, né, para a tipificação dessas condutas? Olha, eu assim concordo com tudo que foi colocado aqui. É como eu falei anteriormente, o grande problema do artigo 11, quando ele se torna um tipo taxativo, e eu acho até que com todas as alterações, gente, da lei que foram feitas, não precisava nem o artigo 11 ter tido essa preocupação legislador, melhor dizendo, de ter transformado o artigo 11 em tipo taxativo. Acho que com todas as ponderações legislativas, se o artigo 11 ficasse na forma que estava na Lei 8.429, não teríamos nenhum prejuízo, mesmo os agentes públicos, que eu acho que a segurança jurídica já estaria devidamente estabelecida no texto legal. Aliás, diga-se de passagem que a Lei 8.429 hoje é muito mais garantista do que o próprio Código Penal, não tenho dúvida com relação a isso. No que diz respeito ao artigo 11, eu acho que o erro do legislador foi nas escolhas dessas condutas caracterizadas como improbidade, o que se chama de improbidade por violação de princípios, né? Utiliza-se de hipóteses, manteve-se hipóteses que efetivamente não estão no trato diário
das infrações cometidas como violação de princípio. Por exemplo, revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições, negar publicidade aos atos oficiais, isso também já é uma situação que nós já tínhamos mais ou menos, já estava bem estruturada. Até essa aqui, deixar de prestar conta quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidade. Não, eu acho que realmente as escolhas não foram bem vistas. Tem aqui algumas que são assim bem úteis, que eu digo, nós vamos utilizar bastante essas. Eu fico de olho, porque como eu estou trabalhando com isso, eu sempre estou verificando. Por exemplo, o inciso 5º, que fala assim, frustrar em ofensa à imparcialidade o caráter concorrencial do concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiro. Acho esse dispositivo bom. Acho que a gente vai trabalhar muito, porque nós temos muito problema, principalmente com procedimentos licitatórios e chamamentos hoje, né? Nós trabalhamos muito com o terceiro setor, eu acho que todos vocês, os contratos de gestões com a AES, né? Os termos de parceria com a CIP, né? A própria lei do Miroski agora, né? Então, assim, nós vamos trabalhar muito com isso. Então, eu acho que esse dispositivo é um dispositivo bom. Também entendo que desses dispositivos, o inciso 8º, ele também, nós vamos trabalhar bastante, descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. É uma situação, nessa questão hoje desses vínculos com o terceiro setor, é uma situação que efetivamente nos preocupa, acho que a todos, né? Essas atividades filantrópicas aí, da forma como vem trabalhando. Então, assim, eu acho que esse dispositivo torna-se interessante, sim. O próprio nepotismo, como a professora falou aí, né, que vem como improbidade ainda no inciso 11, a questão de veiculação de imagem do gestor público, essa eu acho até que já estava mais superada, que a gente não tinha, mas acho que nós fizemos um bom trabalho no Ministério Público, e aí, professora, só me lembrando, eu me lembro que eu fui uma vez num congresso, foi no Paraná mesmo, que foi 10 anos de comemoração da lei de improbidade. Eu posso falar isso, já se passaram tanto tempo, e aqui nós tivemos um governador que foi muito conhecido, que era Antônio Carlos Magalhães, e a propaganda do Estado na época era assim, governo da Bahia, ação, competência e moralidade. E quando eu cheguei nesse evento, os colegas de outros estados falaram, Rita, como é que pode essa propaganda lá, ação, competência e moralidade, enfim, que formava a sigla, né, ACM, como vocês sabem. Então, vejam só, hoje nós não temos mais isso da forma que tínhamos, então não sei se esse dispositivo seria tão necessário assim, mas eu acho ele até que a gente consegue trabalhar com ele muitas coisas. Mas, como a professora falou aí, por exemplo, a questão do desvio, o próprio desvio de finalidade tirado do inciso 1º realmente é uma perda muito grande. A questão do assédio moral do serviço público, gente, isso é uma constante. Nós temos hoje, eu estava participando de um evento de estatal que estava tratando exatamente sobre essa questão de assédio moral, de como essas estatais vão se comportar com relação a isso. E o Ministério Público, nós vamos fazer o quê? Porque o Ministério Público do Trabalho ainda vai conseguir fazer alguma coisa lá, mas e nós, com relação à improbidade, não vai fazer nada. Porque nós não temos mais, nós vamos acionar como se alguém é vítima de assédio moral ou sexual, como se colocou no serviço público. Solicitar propina é crime, mas não é mais improbidade. Se eu gravar, né, eu sou gestor, alguém está solicitando propina, você grava, o agente público me solicitou propina, eu gravei, não dei. Isso não é mais improbidade administrativa. Então, veja só, causa uma certa estranheza no próprio microsistema sancionatório como um todo. Nós não podemos utilizar ou analisar a questão da improbidade, do crime, né, do próprio a lei anticorrupção, como se fossem elementos estanques. Nós temos que ver o que é que eles têm de comum para trabalhar com eles. Né? Então, assim, eu acho que são perdas assim, que nós tivemos, agora corrigíveis ainda, porque o próprio legislador pode ter essa sensibilidade. Nós vivemos, gente, num país que, né, nós temos uma democracia e temos que respeitar os poderes. Né? Cabe ao legislativo alterações legislativas, como foi feita, as inconstitucionais podem, sim, ser discutidas e serem alteradas pelo Supremo Tribunal Federal, mas aquelas que não têm vício de inconstitucionalidade, mas que nos deixam apenas com a sensação de uma possível injustiça que eu digo, injustiça no trato da coisa pública, que vai atingir a sociedade como um todo, o que nós podemos fazer é
lamentar, trabalhar com o que nós temos e criar mesmo transferir isso para a sociedade, porque é a sociedade que tem esse poder de alteração. Né? Nós sabemos que o Congresso Nacional é uma representatividade do social, do todo. Então, é necessário que haja uma sensibilidade, inclusive pelas casas legislativas, né? Pelo Congresso Nacional, dos impactos que algumas dessas alterações podem trazer. Agora, veja só, nós não entendemos que todas as alterações são terríveis, não tiveram alterações muito boas, o ANPC da forma regulamentada, a introdução do Código de Processo Civil, até com relação a essa taxa de atividade do ônus, seria até aceitável, né, se fosse outro tipo de condutas que estivessem estabelecidas. Acho que o prejuízo maior, ainda continuo achando, que é a retirada do erro grosseiro da improbidade por prejuízo erário. Essa eu acho que nós sentiremos em um futuro bem próximo. Mas, enfim, está lá, né? Que é constitucional, nós temos o quê? Que, né, aplicar como Ministério Público o que nós temos e o que a legislação posta. Afinal de contas, uma das nossas funções também é a defesa do regime democrático, né? E isso faz parte também da democracia. Excelente. Muito obrigada, viu? E obrigada por todas as contribuições que foram dadas. O tema da improbidade administrativa chama muita atenção do público, há um interesse, né, muito grande, justamente por ser uma área importante da atividade do Ministério Público, né, e que nós temos essa necessidade de ter uma certa especialização para a gente, vamos dizer assim, atender bem esse campo, que é o campo de se preservar erário público, probidade administrativa. Por isso foi muito importante essa conversa com você aqui hoje. Acredito que esse será novamente um episódio, vamos dizer assim, de grande repercussão no nosso público do podcast. Então, eu quero agradecer a você, Rita, promotora de Justiça do Ministério Público da Bahia, Rita Torinho, pela participação nesse episódio. Você tem aí um minutinho, se quiser se despedir do nosso público. Bom, eu queria agradecer, professora Sâmia, por esse prazer, por essa oportunidade de conversar com vocês. Dizer que nós construímos, sim, né, uma maturidade dentro do Ministério Público, no trato da lei da improbidade administrativa. É bom que todos saibam que o Ministério Público não é uma instituição que tem um viés sancionador. Não, nós temos um viés de defesa do patrimônio público, defesa do interesse público, que não perpassa somente na situação sancionatória, não. Nós temos uma atuação preventiva, nós temos uma atuação colaborativa com a administração pública, nós temos uma atuação de consensualidade com a administração pública. Então, nós não estamos do outro lado da administração pública, pelo contrário, nós, junto com os gestores públicos, temos sempre o mesmo objetivo: garantir o melhor atendimento de toda a população, né? E eu digo, quando nós temos alguma divergência, alguém está errado, ou o Ministério Público ou a administração. Mas dizer que foi um grande prazer estar aqui com vocês, me colocar sempre às ordens, sempre à disposição do Ministério Público, e é isso, estamos aqui sempre com esse espírito colaborativo, sempre que preciso. Muito obrigada. E tudo que você disse é super verdadeiro. E agora nós vamos encerrar o nosso podcast, mas não se esqueça, você que está com a gente até aqui, de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados, podendo sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários no e-mail julgadoseComentados@mppr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima. Uma produção Ministério Público do Paraná.